Olá, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua casa e que Ele abençoe também a toda a sua família. É um prazer muito grande retornarmos mais uma vez com o programa Não Desista. O Senhor Jesus, uma certa vez, disse o seguinte para aqueles que sofrem, para aqueles que têm problemas que aos olhos humanos parecem insolúveis. Ele disse, tudo é possível àquele que crê. Olha só como são maravilhosas essas palavras, como elas trazem esperança, como elas trazem forças para o nosso interior. Tudo é possível que crê. Então, se a pessoa está doente, desenganada pelos médicos, é possível que ela seja curada. Se o casamento foi destruído, é possível restaurar o casamento. Se a vida econômica está fracassada, é possível restaurar a vida econômica, é possível o filho sair das drogas, é possível vencer a depressão, é possível mudar o rumo da sua vida. Até então, a sua vida tem sido de dor e de sofrimento, mas é possível você sair dessa situação na qual você se encontra. Você vai acompanhar no programa de hoje várias histórias, vários relatos, vários depoimentos de pessoas que venceram doenças, venceram a depressão, venceram problemas espirituais. Daqui a pouco você vai conhecer a história dessas 3 convidadas que estão conosco aqui nos nossos estúdios. E vai conhecer também uma senhora que vai falar conosco lá da Bélgica. Ela vai falar por Skype, vai contar o sofrimento que viveu, que é a senhora Estrela. Ela vai falar daqui a pouco diretamente de Bruxelas, sobre as lutas que ela vivenciou, da depressão que ela enfrentou. Caso você queira falar conosco, você pode entrar em contato agora mesmo. Você já pode ligar aqui para a nossa central de atendimento. Você pode ligar para o número que aparece aí na sua tela, que é o 21 836 8008. Os pastores já estão prontos, atentos para receber a sua ligação. Veja só essa matéria que fala sobre a depressão. E a depressão que faz aumentar o índice dos vícios de tabaco, álcool e drogas. As pessoas, quando estão em depressão, elas procuram se refugiar em alguma coisa. E muitas se entregam aos vícios. Veja só essa matéria. Existem diversos fatores biológicos, psicológicos e sociais e até mesmo do foro pessoal que estão na origem da depressão e, por que não dizer, da dependência de álcool e drogas. Não raras vezes, depressão e vícios andam de mãos dadas. A depressão é uma alteração do humor na forma de tristeza profunda, é a vivência da dor profunda da angústia, da sensação da falta de vontade, da vontade de desistir de tudo, inclusive da vida. Ela induz à diminuição da autoestima e conduz ao fracasso. Sem que seja percebida claramente, a depressão vai se instalando gradativamente, torna-se forte e predominante, fazendo com que a pessoa não perceba o seu próprio valor e importância, levando-a cada vez mais a excluir-se da própria vida e das relações interpessoais. Há uma incapacidade de sentir prazer, instala-se uma indiferença em relação a outras pessoas, perdendo a esperança que algo possa melhorar. É como se não houvesse mais sentido na vida. Por exemplo, as atividades normais do dia-a-dia passam a não ter importância e o indivíduo passa a encarar até as tarefas mais simples como se fosse um grande esforço. Aqui entra o papel negativo do uso das drogas. Como forma de compensação, muitas pessoas procuram mudar de vida usando as substâncias químicas para obterem satisfação pessoal ou fazerem desaparecer sentimentos que de outra forma julgam não poder alcançar. Nesta relação perigosa entre depressão e o uso de drogas, o único caminho a que conduz este perigoso cocktail emocional e psicológico é a destruição. Se você está a vivenciar estes problemas, quer seja depressão ou vício de drogas, ou até mesmo os dois, não deixe de procurar ajuda. Nós vamos então aos depoimentos que temos aqui na programação de hoje. Você que tem vivido e tem passado problemas de depressão, problemas relacionados a um familiar que sofre com depressão, você vai saber, através dos testemunhos que vamos mostrar agora, que tem jeito, você pode ajudar esse seu familiar. Mas agora mesmo você já pode entrar em contato conosco
para incluir o nome desse familiar na oração. Mesmo você que está com depressão ou qualquer outro problema, você quer conversar, quer desabafar, quer falar conosco, nós queremos te ajudar, nós podemos te ajudar. Você que está desesperado, não conseguiu dormir à noite, não tem paz, sofre com insônia, nervosismo, a sua vida vai de mal a pior, você percebe que existe algo te amarrando, uma inveja, uma praga, uma maldição, você foi praguejado por alguém e você precisa de ajuda. Então, você pode agora mesmo ligar para conversar, para desabafar, é o 21 836 8008. Falando sobre a depressão, nós vamos conversar com a senhora Anabela, que está aqui no programa de hoje, e ela sofreu com depressão, não é? Anabela, como vai? Tudo bem? Tudo bem, senhor bispo. Então, o seu problema da depressão, nós vamos focar primeiro nela, para isso. São 3, então as pessoas em casa vão saber quem é a Anabela. Agora já sabem quem é a Anabela, né? Muito bem. Então, a senhora sofreu com depressão. Senhor bispo, eu fiquei doente numa cama, onde, pronto, já não me conseguia levantar porque o meu esposo procurava todos os médicos para saber o que eu tinha e os melhores médicos pudessem, pronto, existir e não conseguiam detectar o que eu tinha. Então já ia lá as enfermeiras tirar análises a casa, fazer todos os exames que tinham que ser feitos, porque eu já não me conseguia pôr de pé. Ao pôr-me de pé ficava tonta, parece que ia cair, não comia, era pele e osso, magra. E a minha mãe e a minha cunhada é que cuidavam de mim em casa porque eu não tinha condições de fazer já nada em casa. No sentido de todos os dias o meu marido não saber o que é que havia de fazer por mim. Então o que é que ele fazia para ir ao supermercado, comprar a fruta melhor que houvesse e aquela fruta que eu gostava mais para ver se eu comia alguma coisa, porque eu não comia nada. Ao ponto de pensarem que fosse líquido num pulmão, levaram-me para um hospital, tiraram-me líquido num pulmão, não detectaram nada e onde eu tinha também na minha casa que ela se apercebeu aquilo que eu estava a passar e dizia que eu estava a passar, que não era normal, visto que os médicos não detectavam aquilo que eu tinha. Ela disse, olha, dona Anabela, isso tem que ser espiritual, porque se os médicos não descobrem, se não existe resultados em análises, não existe resultados nos exames que lhe fazem, se não tem nada, o que eu posso fazer é levar o seu nome para orarem pela senhora, porque isso há qualquer coisa que não está bem. E essa senhora, que nunca me vou esquecer dela, que é a dona Fernanda, orou por mim, fez coisas que eu não podia fazer, nem o meu marido podia fazer mais, onde ela levava o meu nome e pedia ao pastor para orar por mim. E aí eu comecei a ver dia após dia uma melhora, apesar do que ela pedia as orações, eu comecei a ver pronto, a melhora em mim. Quando eu comecei a ficar melhor, quis ir conhecer o centro de ajuda para poder lidar com o problema e aí depois comecei a ver as minhas melhoras na minha saúde, porque via que havia qualquer coisa que não era normal, porque eu não me conseguia sair de casa, não conseguia fazer nada. Então fiquei num estado crítico, num estado que não deseja a ninguém. A saúde é a maior riqueza que a gente tem, de querer fazer as coisas e não poder chegar a uma janela e olhar cá para baixo e ver as pessoas na rua e eu debilitada, sem poder fazer nada. Nunca me vi assim, fiquei sem saber o que fazer da minha vida, porque ninguém conhecia o que mais para poder fazer, o meu marido não conhecia, era trabalho, a minha mãe também não podia fazer nada e eu fiquei debilitada mesmo. E ninguém tinha carta para conduzir, ainda fui fazer ao hospital essa expulsão de espinha a conduzir, saí de lá à meia-noite, com a minha mãe e com a minha cunhada a conduzir, depois de fazer uma expulsão à espinha, tirar líquido na espinha. Elas vinham caladas porque ficaram todas sem jeito, sem saber, depois de eu fazer uma coisa daquelas.
ficaram com medo, como é que ela vai conduzir, como é que ela vai levar o carro, mas pronto, eu estava ali, mas não sabia o que tinha surgido na minha vida, fiquei sem fundo, sem nada, sem saber, e graças a Deus que encontrei o caminho que eu hoje frequento e que hoje conheço na minha vida, onde eu encontrei a solução para resolver o problema, porque senão eu não sei onde estaria neste momento. Então a senhora foi curada dos seus problemas de saúde, né, que os médicos não sabiam o que era. Sim, né? não sabiam. E os seus problemas de saúde traziam problemas também para sua casa, problemas para a família, e a depressão veio. Então a senhora foi curada das doenças, liberta da depressão, família está bem hoje? Sim, senhor Bispo, a família também tinha certos problemas em casa entre pai e filho, porque os dois não se entendiam, e então, como eles não se entendiam, era uma bola de ping-pong. Ele porque era o meu esposo, e ele porque era o meu filho. E eu ficava no meio, sem saber o que fazer para um lado e para o outro. Então, ao encontrar o centro de ajuda, aí comecei a ser orientada pelo pastor, como eu podia orientar então a minha casa entre o meu esposo e o meu filho, porque eu não sabia como havia de lidar com aquela situação. Aí o pastor foi-me orientando como eu podia fazer em casa, como eu podia orientar para não haver contendas entre marido e filho, e aí eu comecei a ter já uma direção diferente para poder lidar com o problema, onde o meu marido começou a ver umas certas diferenças, onde ele queria brigas, e eu dizia que ele tinha razão, apesar de ele não ter, dizia, mas tu tens razão, mas eu não quero ter razão, e eu só quero é discussão, se porque tu não me das discussão, eu parto a louça. E eu digo, olha, se tu partires a louça, vais comprar mais. Então, ao ponto de ele dizer essas situações, e eu ficava naquela calada e deixava ele dizer que ele tinha razão. Ao ponto de ele depois saber que eu frequentava a igreja, ameaçou-me com uma faca, disse, se tu vais mais para aquela igreja, eu mato. Estás a ver esta faca? Eu mato. Mas mesmo que a faca perto de mim, de joelhos, e eu deitada, e que a faca perto de mim que me matava. E eu disse, chorei, que as lágrimas caíam pelo rosto abaixo. Eu disse, meu Deus, não estou a fazer nada de errado, não estou a trair o meu marido, não sei porque está a acontecer uma coisa destas. Aí eu perseverei, às escondidas, fui à mesma para a igreja, ele chegava à casa mais cedo, não me via em casa, perguntava-me onde é que eu tinha estado, e eu disse... Hoje, como é que está o seu marido? Olha, senhor Bispo, hoje o meu marido já me acompanha à igreja. Hoje ele vai com a senhora à igreja? Já vai comigo à igreja. Já conhece, graças a Deus, a minha fé, e ele também já conhece. Está transformado de tudo aquilo que ele imaginava. Quer dizer, um homem que ameaçava a senhora para não frequentar a Igreja Universal, hoje ele também frequenta? Já frequenta também, graças a Deus. Está vendo? E a senhora foi curada de tudo? Eu fui curada de tudo e tenho uma família também abençoada. Graças a Deus, na presença de Deus, só assim se consegue manter uma casa edificada na rocha. Muito bem. Olha só, quando você fala em frequentar a Igreja Universal, quando você diz assim, olha, eu vou à Universal. Se alguém disser para você assim, alguém da sua família, alguém falar, que bom, você está indo na Universal, você pode estranhar. Você pode realmente achar bastante estranho. O normal é que digam para você o seguinte, o quê? Você está indo a essa igreja? O normal é acontecer o que aconteceu com o marido da senhora Anabela, que a ameaçou para que ela não frequentasse a igreja. Isso é o normal, viu, senhora Anabela? Se o seu marido levasse flores para a senhora, dizendo, olha, Anabela, parabéns, está indo à Universal, aí seria estranho de facto. O normal é que ele tentasse impedi-la de chegar à Universal, que é o que... Mostra a senhora Anabela, que foi o que aconteceu. Ele lutou para tentar impedi-la. Porque é assim que o mal trabalha. Quando você vai por um caminho errado, você vai encontrar pessoas para te incentivar a procurar esse caminho. Quando você procura o que é certo, você procura o que é reto, o que é justo, o que é verdadeiro, então você vai encontrar muitas pessoas que vão tentar te impedir. Agora tem um detalhe.
As pessoas não dão a mínima para você. É como aqueles que perseguem a Universal. Não dão a mínima para a vida das pessoas. Não querem nem saber da vida das pessoas. Não fazem nada por ninguém. Mas quando você toma a decisão de chegar à Universal, você reparou que todos querem se meter na sua vida? Todos querem dar palpite? Todos querem dar opinião? Engraçado, na hora da sua dor, do seu sofrimento, não aparece ninguém para te ajudar. Reparou isso? Não aparece ninguém, não é, pastor Pedro? Não aparece ninguém para ajudar a pessoa quando ela está na pior, quando ela está sofrendo. Ninguém aparece. Agora, se ela falar, olha, eu estou indo à Universal, lá eu estou sendo ajudado, aparece um monte de pessoas julgando, criticando. Mas que isso, está indo à Universal? Pessoas que querem se meter na vida dela. Quer dizer, ajudar não ajuda, mas tenta puxar a pessoa para o caminho errado. Eu lembro que lá em casa, bispo, a minha família passando fome, dificuldade, doença, miséria. Ninguém dava atenção, parecia até que a gente tinha lepra. Ninguém aparecia nem para visitar. E aí, quando a gente foi para a igreja, é isso aí que o senhor falou. Aí todo mundo começou a querer dar palpite, olha, cuidado, não sei o quê e tal. E principalmente aqueles que tinham uma religião diferente, que outrora não nos tinha falado de Deus nem apresentado uma solução. Nem tinha falado tão pouco da fé deles. Para mim, a minha família dizia o seguinte, meu pai chegou, naquela época, falou comigo, você vai trocar de religião da família? Eu falei, pai, eu não estou trocando de religião. Não estou trocando de religião, eu estou buscando a Deus. Deus não é religião. Deus não é religião. A religião não foi uma escolha. Nós nascemos numa religião, não escolhemos. A nossa família nos levou para aquela religião. Agora, quando nós passamos a ter a nossa vontade, nós passamos a ter o poder de decidir a nossa vida, que nos deixamos de ser crianças, então a pessoa escolhe o que ela quer e os outros têm que respeitar. Mas olha, se você disser que está indo para os bruxos, que você está indo para as baladas, que você está indo para os vícios, você vai encontrar pessoas para te acompanhar. Mas se você disser que está a frequentar a Igreja Universal, você vai ser perseguido. Não é estranho isso? Pois é, mas disseram que Jesus era mentiroso, disseram isso, falaram que Jesus era mentiroso, falaram que Jesus era até endemoniado. Você tem ideia? Os religiosos, os judeus diziam assim, você tem demônio. Falaram para Jesus. Quem é de Deus, minha amiga, meu amigo, sempre será perseguido. Você tem que olhar para a sua vida. Essas pessoas que dizem para você não vá ao Universal, elas não querem saber da sua dor e do seu sofrimento. Elas não vão te ajudar. Não vão. Então, é melhor você ouvir a Deus do que ouvir os outros. Desse mundo, há um monte de pessoas fracassadas, porque elas, ao invés de tomarem suas próprias decisões, elas vão pela cabeça dos outros. Preste bastante atenção. Não tem coisa pior do que você ir pela cabeça dos outros. O que eu estou a falar aqui agora? Você tem que analisar o que falamos. Nós mostramos aqui os depoimentos. Nós mesmos falamos para as pessoas que quando elas chegarem à Universal, se elas frequentarem, não acontecer nada, se elas não verem os milagres ali, nós mesmos falamos, você pode dizer o seguinte, eu não volto aqui nunca mais e vou falar para toda a gente não frequentar esse lugar. Você pode fazer isso. Nós desafiamos. Agora eu pergunto, quem tem coragem de fazer isso? Você já viu alguém que tem coragem? Você já viu alguém que vive na mentira ter coragem de falar isso? Se eu não tivesse uma vida na presença de Deus, meus companheiros, nós teríamos coragem de vir aqui no programa para falar de Deus para você? Não. Nós teríamos vergonha na cara. Se falamos para você que há um Deus que pode mudar a vida das pessoas, nós provamos. Porque Ele transformou a nossa vida. Ele mudou a nossa vida. Nós damos para vocês o que nós recebemos. Então, se você está aflito, desesperado, com a vida arrasada, destruída, não sofra mais. Isso pode mudar. Hoje a senhora Anabela é também, além da senhora ser uma mulher feliz no casamento, na família, além de ter saúde, a senhora também tem prosperado, não é? Tenho sim, senhor Bispo. Graças a Deus também tenho
prosperado através também, frequento e faço as conquistas financeiras à segunda-feira, quando comecei a iniciar, e Deus tem abençoado grandemente a nossa vida financeira. Temos uma empresa de fabrico próprio, confeitaria, 65 funcionários. Pronto, vejo que foi mesmo Deus que deu aquela... A senhora chegou à Universal, olha só, você que está aí do outro lado, falam mal da Igreja Universal, não falam? Não dizem que a Igreja Universal, que a igreja quer dinheiro das pessoas? Não falam mal? Quando a senhora Anabela chegou à Universal, ela chegou doente, com problemas familiares, os médicos não sabiam o que ela tinha. O problema com o marido com o filho, era a vida da senhora Anabela. Ela foi curada das doenças, vive bem com o marido, ele está na igreja com ela, o marido se dá bem com o pai, com o filho, e ela, a vida econômica não era boa, porque vivia doente. Não, senhor Bispo, a minha vida eu vim do zero, porque ao princípio de casada, casei com 17 anos, não é? Muito nova, não tinha experiência de vida e os meus pais davam uma cesta básica. Ao longo do casamento conquistou com o marido. Sim. Mas me diga, a senhora que não tinha nada, a senhora disse, hoje tem empresa com 65 funcionários. Está vendo? É assim que as pessoas chegam ao Universal. Sem nada, e elas recebem. Mas recebe de quem? Da igreja? A igreja ajudou essa senhora, deu dinheiro para ela? Não. Ela aprendeu a usar a fé e, através da fé, ela conquistou. Você aprende na Universal a usar a fé. Nós ensinamos as pessoas que elas podem vencer através da fé. Elas manifestam a fé na palavra de Deus e a vida muda. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Agora, se você se apegar à questão religiosa, eu tenho a minha religião e eu não vou à Universal, eu quero que você saiba o seguinte, nós não estamos aqui tratando de religião. Ah, senhor bispo, então eu posso, e mesmo tendo a minha religião, ir à Universal? Não quero ficar na Universal, quero só ir lá. Claro que sim. Quem diz que você, para frequentar a Universal, você tem que pertencer à Universal? Não. Frequenta, faça as reuniões, vá nas reuniões que temos na igreja. Se você depois quiser continuar, é com você, mas você tem que dar o primeiro passo para que Deus venha mudar a sua vida, para que Ele venha transformar a sua vida, tá bom? Prepare-se para estar conosco, domingo agora será o último dia desse mês de junho e o último dia desse primeiro semestre, quer dizer, já estamos no final da metade do ano. E é impressionante, o tempo está passando muito rápido. Já vamos para a segunda etapa do ano. E assim como vai terminar essa primeira parte, nós também faremos uma oração nesse domingo para que tenha o fim. Terá o fim a primeira parte do ano, terá o fim também esse sofrimento. Esse sofrimento teve um começo, mas ele terá um fim. Eu vou colocar esse intervalo que fala exatamente sobre isso. A palavra fim tem um significado direto e claro. É o momento em que se interrompe algo, em que se vê o fim de tudo o que se construiu na vida. E esse fim é frustrante. O seu casamento, a sua carreira profissional, os seus sonhos, o equilíbrio da vida começam a fracassar e tudo acaba por ter um fim. Neste domingo, dia 30 de junho, vamos realizar o Dia F, o Dia do Fim. Além de um grande clamor, através da Palavra de Deus, você receberá uma direção, a direção certa de como colocar um fim nos problemas que frustram a sua vida. Escreva numa folha de papel tudo o que você deseja colocar um fim, um ponto final, e traga neste domingo. Participe neste grande dia às 9h30 no Templo Maior, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas, em Lisboa, ou numa Universal mais perto de si. Muito bem, domingo do fim. Esse domingo, todo o sofrimento que você tem vivido, que você tem passado, terá um fim. O fim desse problema de saúde, o fim desse problema de depressão, o fim desse problema que atormenta a sua vida. A grande concentração de fé e milagres
tem atraído multidões. As pessoas têm estado conosco aos domingos, pelas 9h30, no nosso templo maior, que fica na Dr. José Espírito Santo 36, em Marvila, esse templo aí que você vê nas imagens. E elas têm sido muito abençoadas, curadas, libertas pelo poder de Deus. Você também será livre de todo sofrimento. São 7 orações, tem a cura, tem a libertação. Nós temos recebido pessoas com depressão, pessoas aflitas. Temos orado pelas famílias, temos feito clamor pela família e Deus tem abençoado a todas as famílias. E nós queremos convidar todos vocês para esse domingo, que vai ser um dia de orações em favor dos que sofrem, vai ser um dia de oração em favor daqueles que têm vivido oprimidos, que têm vivido amargurados. Nesse domingo, então, nós vamos aguardar a todos vocês. E olha, temos aqui a senhora Ludovina também no nosso programa, que sofreu com depressão pós-parto, né, senhora Ludovina? Foi sim, pastor. Como é que foi essa... A senhora foi no seu primeiro filho que teve? Um filho. Segundo só filho? Só tenho um filho. Um filho, só tenho um. Ok. Aí a senhora teve depressão? Sim. Foi pós-parto. Meu filho tem 36 anos e eu durante 30 anos tive depressão. 30 anos? 30 anos, foi. Com os altos e baixos, não é? Tinha alturas que estava melhor. Tipo, de vez em quando fazia os desmames, mas depois voltava novamente, tudo para trás. Pronto, e foi durante 30 anos este sofrimento. 30 anos tomando medicações? Sim, pastor. Desculpe, bispo. Foi durante 30 anos que eu tomei medicamentos para a depressão. E quando cheguei à Universal, foi quando eu depois deixei de tomar a medicação e agora, até hoje. Essas medicações, dona Ludovina, eram medicações muito fortes? Eram muitos medicamentos? Como era? Olha, pastor, eu tomava muitos medicamentos. Tive fases que tomava muitos medicamentos. Mas depois, na fase em que eu entrei na Universal, eu já estava só com o Venlafaxina 75 miligramas. Era o no período medicamento. da depressão, a senhora pensava em morrer? Sim, não tinha vontade de viver, não tinha alegria. Porque toda pessoa depressiva, se uma pessoa sofre com depressão um mês, ela já tem muito que contar. Eu fico imaginando a senhora que sofreu 36 anos. Não tinha... Então, eu acredito que a depressão, para alguns têm ansiedade, insônia, uns não conseguem comer, outros comem muito, uns não conseguem sair do quarto, uns pensam em morrer, outros tentam suicídio. A depressão tem vários sintomas. No caso da senhora, a senhora pensava em morrer. Pensava, pastor. Eu tive muitas fases, como pode imaginar, ao longo desses 30 anos. Eu tive a fase em que dormia muito, tive a fase que dormia pouco, tive fases que comia muito, quando tinha muita ansiedade, tinha fases que não comia, que não tinha vontade de comer, e tinha fases que, pronto, que não tinha alegria. Não tinha alegria, nada me dava alegria. Eu achava tão estranho como é que eu com um filho, com saúde, Deus tinha-me dado um filho com saúde, com tudo bom, eu não tinha alegria. Eu via outras mães desfrutarem dos seus filhos e eu queria isso para mim. E eu não tinha isso. E pronto, foi muito sofrimento. Até que cheguei à Universal. Fazia os tratamentos corretamente? Sim, fazia, pastor. Tratava-se com os psiquiatras? Sim, eles acompanhavam a senhora? Eu nunca fui a um psiquiatra. Eu nunca fui a um psicólogo. Eu pedia para Deus não me... Mas e as medicações? A senhora tomava por conta própria? Sim. Não. Eu ia ao médico e o médico... Então, a senhora procurava um médico. Um médico, mas de clínica geral. E esses médicos davam-me esses medicamentos. Antidepressivos, calmantes. Eu tomava tudo isso. E esses medicamentos deixavam-me também sem ação. Então, a senhora procurava um clínico geral e ele receitava essas medicações para depressão? Sim, bispo. Isso ao longo de 30 anos? 30 anos, sim, foi sim. Durante 30 anos eu tive estes sofrimentos. Eu não tinha alegria, eu não tinha paz, eu não tinha prazer em viver. Quem trouxe a senhora, alguém levou a senhora à Universal ou a senhora assistiu um programa, como foi? Foi uma tia que me falou que andava lá e que se eu queria ir. E eu disse que sim e fui experimentar. E graças a Deus
que foi boa hora que eu fui, porque vi logo resultados. Vi logo resultados. Ao fim de 15 dias, aquele comprimido eu não conseguia deixar de tomar. Era uma coisa que se eu tivesse em algum lado, eu, por exemplo, esqueci-me de tomar o medicamento e onde eu estivesse eu começava logo a sentir-me a desmaiar. Era logo um sintoma que eu tinha. E o médico dizia, tem que deixar de tomar este medicamento, que eu nem lhe digo o que é que este medicamento lhe pode fazer. Já está a tomar isto há tantos anos, isto não pode tomar mais este medicamento. E a médica também me dizia, eram Torres e a médica, eu andei em vários ao mesmo tempo, e era a médica em Alenquer e dizia-me, então tem que deixar de tomar, tem que deixar de tomar. Comece por metade, deixa de tomar metade, depois 3/4, depois começa só a tomar 1/4. E eu fazia tudo isso, mas era impossível, eu não conseguia. Não conseguia vencer. Não conseguia vencer. Bem, a senhora chegou ao Universal, a senhora disse que já recebeu a solução, né? Foi Graças liberta a Deus, da depressão. Fui liberta. Como é a vida da senhora? Eu hoje sinto-me bem, sinto-me em paz, tenho alegria e pronto, e venho aqui testemunhar porque queria que Deus que as pessoas também, que quem está com depressão, que viessem, porque Jesus cura. Eu hoje posso dizer que Jesus cura, porque Ele curou-me. Quando a senhora foi convidada, foi por uma amiga, uma tia? Uma tia. A senhora não teve preconceito, né? A senhora aceitou o convite? Não tive preconceito. Que bom. Não, né? não. Que bom. Não porque a tive pessoa que está aflita, desesperada, ela não pode colocar nenhuma barreira, ela tem que buscar o socorro. Não. Né? A senhora estava desesperada, há anos procurando a solução, não encontrava. Ouviu falar de um lugar que ia resolver o problema. Então era aceitar o convite, e é o que você que está em casa agora a nos acompanhar. Você está aflito, você já foi a tantos lugares, não é? E nós estamos mostrando para você aqui a solução. Então você pode fazer um teste. Faça o teste. Então eu vou lá nessa igreja. Vou lá, vou sentar, não vou conversar com ninguém. Se quiser falar, pode nos procurar, pode procurar um pastor. Mas caso a pessoa queira chegar, pastor Pedro, ela quer chegar à igreja e ela não quer falar com ninguém, ela quer sentar ali, assistir a reunião, receber oração e ir embora. Eu, por exemplo, quando eu cheguei à igreja, se fosse garoto, mas eu queria só assistir a reunião. Eu ia lá, assistia, recebia as orações, terminava e ia embora. Não procurava para conversar. Então, tem aquelas pessoas que elas querem procurar uma assistência, um aconselhamento do pastor. Tem outras que não. Tem outras que elas chegam, elas querem conhecer primeiro a igreja, se ambientar. Não tem problema nenhum. Você pode chegar ali, assistir a reunião, ninguém vai te importunar, ninguém vai te incomodar, ninguém vai te pedir nada. Assiste, termina, você vai para casa e aí você vai ver as melhoras que vão surgindo na sua vida com o passar dos dias. Com certeza. E normalmente as pessoas que vêm, elas se surpreendem, porque muitas dizem, a semana passada mesmo aconteceu de um senhor que veio, ficou bem, primeiro dia que ele veio, estava com umas dores, problema de próstata e tal. Olha, eu nem ia falar, mas quero dizer que estou sentindo muito bem, é diferente de tudo que eu podia imaginar sobre vocês. Já vi outro dia no jornal que algumas mentiras que falaram de vocês foi desmentida, o que eu ouvi aqui não é nada do que eu pensava e queria te agradecer porque eu estou me sentindo bem. Eu não sei o que aconteceu. Um senhor, quase 70 anos, um engenheiro, e ele falou, eu não sei o que me aconteceu, eu sei que eu estou aliviado e estou me sentindo muito bem. Quer dizer, normalmente as pessoas vêm esperando uma coisa e vê uma coisa totalmente diferente. A pessoa que vem sem pretensão de falar com ninguém, como o senhor disse, porque ela está sofrendo e viu uma solução. Essa semana aconteceu um outro fato também, bicho, desculpa. Uma senhora viu o testemunho de uma outra curada de cancro, em estado terminal nos contactou, e uma das filhas queria impedi-la de eu ir lá, que eu me ofereci para ir no hospital, e uma das filhas queria impedir porque era da IURD. Aí eu falei com a filha, falei, você me desculpa, mas a sua mãe viu um testemunho, ela tem uma fé, ainda que não resolveu o problema dela, mas você não pode privá-la desta oportunidade porque você vai carregar um peso para o resto da vida. Eu falei para a filha dela, quer dizer, a mãe dela no estado terminal, teve a fé de nos contactar e a filha queria privá-la da oportunidade. Quer dizer, uma injustiça muito grande. As pessoas curadas de câncer. Olha, você que persegue aí pessoas que falam mal da TV e que falam mal da Universal, eu desafio você a fazer o que nós fazemos na Universal.
aí você vai poder, pelo menos, ter capacidade de abrir a boca e falar. Faça o que nós fazemos. A Igreja Universal abre as suas portas de manhã, bem cedinho, e fica o dia inteiro aberta e só fecha à noite, na última reunião, depois que todas as pessoas voltam para casa. Isso, de segunda a segunda, as portas não se fecham. São milhares de testemunhos de pessoas que foram curadas de cancro, pessoas que foram libertas de problemas espirituais, mães que tinham filhos nos vícios, filhos se libertaram, pessoas que a família estava destruída, hoje famílias felizes, casamentos restaurados. Como a dona Anabela falou aqui, pessoas que chegaram doentes, dona Ludovina com depressão, foram curadas, pessoas que queriam morrer, dar cabo da própria vida, que foram libertas. Quando você fizer pelo menos 1% do que nós fazemos, você poderá ousar criticar, falar alguma coisa. Quando você fizer, porque você só pode falar se você pelo menos faz um pouquinho. Trabalho social da Universal, Lar dos Idosos, que já há anos temos o lar para os idosos e que a igreja não recebe nada de ninguém, a não ser da própria instituição e dos que lá estão, que parte da sua aposentadoria eles pagam, mas que não é suficiente, não chega nem às despesas de saúde que são necessárias. Mas faz a sua contribuição de acordo com a lei. Tudo de acordo com a lei. Mas a grande parte das despesas fica por conta da instituição. E isso está documentado para quem quiser ver. É só procurar a igreja. A igreja está aberta à administração para mostrar. Vocês fazem isso, vocês cuidam dos moradores de rua, vocês vão aos presídios, vocês dão assistência aos presos, vocês atendem os familiares dos presos, vocês atendem dando a assistência espiritual e material, como nós fazemos com cestas básicas, atendemos com advogados, com tudo aquilo que as pessoas precisam. Vocês vão aos hospitais, visitam os enfermos, dão assistência a eles. Vocês fazem esse tipo de trabalho. Então, se não fazem, pelo menos 1%. Então, antes de falar qualquer coisa, procure ver. Procure ver. Se a Igreja Universal do Reino de Deus trabalha todos os dias, suas portas estão abertas, é porque ela está dentro das leis. Dentro das leis de Deus e dos homens. Nós prezamos, respeitamos a lei de Deus em primeiro lugar e a lei aqui da terra. As leis que nós temos. Todas as leis. Então, se você está aflito, desesperado, procure uma Universal mais perto de si. Eu vou conversar com a senhora Estrela, lá da Bélgica, que está com o pastor Felipe. Mostra as imagens, por favor. Ali está. Pastor Felipe, senhora Estrela, bom dia. Muito bom dia, Bispo Domingos. Bom dia a todas as pessoas. Nós estamos aqui com a Dona Estrela que se identifica também com aquilo que nós temos acompanhado ao longo deste programa. Pessoas com depressão, pessoas aflitas, pessoas que tentavam sair da vida que elas queriam sair, mas que não conseguiam. Não foi assim, Dona Estrela? É verdade, pastor. Eu cheguei na igreja depressiva. Depressiva, beber muito, fumava muito, gritava muito com as pessoas e foi nesse estado que eu cheguei na igreja. E porquê que a senhora mergulhou nesses vícios de álcool, de tabaco, no caso, porquê que a senhora se tornava essa pessoa agressiva? Bem, eu tornei-me essa pessoa agressiva porque eu tinha muitos problemas no meu casamento. Eu, durante 22 anos, eu fui maltratada fisicamente, verbalmente, ou também. Quer dizer, 22 anos nessa situação? 22 anos com muitos maus tratos. Mas quando a senhora casou, a senhora já sabia que ia viver isso? Porque quanto tempo durou o casamento da senhora? Meu casamento durou 22 anos. Então, em 22 anos a senhora sofreu nessa situação? Eu só tive 6 meses de casamento bem.
Ao fim de 6 meses, essa pessoa revelou-se uma outra pessoa. Uma pessoa completamente diferente, agressiva, completamente diferente. Então, aí a senhora, essa agressão que a senhora sofria era verbal ou também física? Começou por ser verbal e depois começou a ser física. Durante 22 anos? Durante 22 anos. A senhora tentou mudar essa situação? Procurou ajuda? Eu não procurei ajuda, nem a minha família sabia. Eu sofria sozinha. E sempre suportando, pensando nos meus filhos. Quer dizer, por causa dos filhos da senhora estava disposta a assumir, aceitar, a sofrer, e eu imagino que o sofrimento ele devia ser muito doloroso, porque tantos anos nessa situação, não é? Foi muito doloroso e com isso eu me tornei uma pessoa muito fechada, muito triste, muito amargurada, sem esperança, sem vontade de viver. Chorava? Chorava muito, muito. Como foi que essa situação mudou? Foi um dia que eu tomei a decisão que tinha que terminar, porque eu não podia mais viver assim. Porque a senhora não queria sair desse casamento, não é? Por causa dos filhos. Mas como que a senhora teve essa força? Foi até a minha filha que me disse um dia: "Oh mãe, isto não pode mais continuar assim. Há quantos anos tu vives nesta situação? Não podes, mãe, continuar assim, tens que tomar uma decisão." E foi a minha filha que me ajudou a tomar essa decisão. A gente vê, Bispo Domingos, que todas as pessoas, para poder mudar de vida, elas precisam deste apoio. No caso da Dona Estrela, o apoio foi a filha. Quando ela sentiu o apoio da filha, então ela teve força para tomar a decisão. E é justamente o que nós fazemos. Aquilo que está sendo feito agora é apoiar esta pessoa a mudar de vida. Hoje, como é a vida da senhora, Dona Estrela? Desde que eu cheguei na Igreja Universal, escutando os pastores, ouvindo os conselhos, fazendo as correntes, hoje sou completamente diferente. Não sou mais amargurada, sou uma pessoa feliz, uma pessoa bem disposta, não bebo mais, não fumo mais, durmo bem. Não chora mais? Não choro mais, ando sempre a sorrir. Completamente diferente. O casamento da senhora? Hoje tenho um casamento abençoado com um homem de Deus muito abençoado. Então, quer dizer, toda essa transformação a senhora atribui justamente às portas da Universal estarem abertas. Foi aqui em Bruxelas que a senhora conheceu? Foi aqui em Bruxelas que eu conheci através de uma colega de trabalho. Muito bem, e aí está, Bispo Domingos, e a todos, aquilo que acontece, 22 anos de sofrimento, mas que quando houve aquela fé, aquela força, aquele apoio, a fé manifestada no altar, então a transformação total, completa. A senhora Estrela sofreu quantos anos com depressão, senhora Estrela? Quantos anos? Eu posso dizer desde que eu cheguei na Igreja Universal, Bispo. Foi aqui na Igreja Universal que eu fui curada, portanto, durante muitos anos. Tá bem. Muito obrigado pela participação da senhora, tá bom? Deus abençoe muito mais. Obrigada, Bispo. O pastor Felipe ainda está no Skype? Qual o endereço aí? Qual a morada? Aqui nós estamos na Chaussée do Havre, número 31, bem perto do metro Porte de Namur. Todas as pessoas que chegam na comuna de Ixelles, elas são bem recebidas, é bem grande aqui essa entrada de Bruxelas. Muito bem, então você de Bruxelas, que acompanha a programação, aí na Bélgica temos outras moradas, você pode procurar uma Universal. Entre no nosso site, você de qualquer parte da Europa que está acompanhando a programação, temos um site igrejauniversal.pt, que quando você entra, você vai ter ali as opções para você saber as moradas. Tem aí, logo acima você vai encontrar, bem acima na página, já passamos todas as páginas aí, mas volta por favor, sobe a página, você vai encontrar bem acima, você vai encontrar os ícones ali, você vai ver países. Aí você clicou em países, aparecem aí os continentes. Europa, se você estiver em qualquer um desses países, ali nós temos Europa, leste europeu, é só você clicar, você vai saber qual a morada para você participar de uma reunião. Se você está em Portugal, é só você entrar, clicar em Portugal, tá aí ó, Portugal, e aí aparecem as moradas para você. Nosso templo maior, a sede nacional,
Depois vem as moradas pelo país, em todas as regiões, você vai saber as moradas, você que nos acompanha no norte do país, né, você vai poder saber onde temos aí a Universal no norte, no Porto, em Bragança, em Vila Nova de Gaia, enfim, São João da Madeira, em todas as cidades aí do norte do país, no centro, no Algarve, enfim, você vai saber qual Universal mais perto de si. Ou você poderá ligar também para o telefone que aparece aí, que é o 218-368-008. O site é igrejauniversal.pt. É só entrar, Igreja Universal, www.igrejauniversal.pt, para você saber todas as moradas, tá bom? Eu vou colocar agora um belíssimo testemunho da Fogueira Santa de Israel. Nós estamos vivendo essa fé de grandes conquistas, de grandes realizações. Quando Deus chamou Abraão, ele era um só. Um homem de 75 anos, casado com uma mulher, a qual ele amava bastante, mas essa mulher era estéril. Porém, Abraão ouviu a voz de Deus, as promessas dele, e Abraão creu e obedeceu. Ele saiu da sua terra porque era a ordem de Deus, deixar a sua terra, a sua parentela, a casa dos seus pais, para ir em direção à terra que Deus lhe mostraria, a terra de Canaã. Depois, se puder colocar para mim aqui as imagens, eu agradeço muito, enquanto eu falo da Fogueira Santa de Israel, para as pessoas entenderem melhor. Você vai ver a história do Alfredo. Ele vivia na miséria, hoje é próspero financeiramente, mas veja só a história dele, acompanhe. Olá, eu sou Alfredo Conceição, tenho 31 anos de idade, sou consultor de engenharia informática. Nasci em Angola, numa família relativamente estável. Apesar de viver com os meus pais, eu trabalhava numa empresa bastante conceituada em Angola e em 2012 estive a finalizar o meu curso de engenharia informática e surgiu uma proposta por parte da universidade para finalizarmos o curso em Portugal e, consequentemente, darmos continuidade à formação, ou seja, darmos continuidade para uma formação de mestrado em sistemas de informação organizacional. Foi então que, nessa altura, eu decidi partir para essa aventura, digamos, em Portugal. Então, posto cá, inicialmente estava tudo muito bem. Eu tinha uma bolsa completa, uma bolsa de estudos completa, que envolvia o alojamento, a alimentação e, consequentemente, também o pagamento das propinas. 6 meses depois, os problemas, como se costuma dizer, começaram a surgir. O país começou a entrar numa crise profunda e a empresa que nos mantinha cá desestabilizou-se completamente. Eu tinha que começar absolutamente do zero. Deparei-me com situações gravíssimas, ao ponto de não conseguir pagar a renda de casa, não conseguir pagar as prestações ou a mensalidade da universidade. A situação foi tão difícil que chegou a uma altura que, devido a imensas dívidas, o próprio dono de casa, o senhorio, convidou-me a abandonar a casa. A situação era tão crítica que chegou a uma altura que eu nem sequer tinha calçados, ou seja, os meus calçados eram assim, tipo, digamos, furados ou rotos. Quer dizer, era uma situação extremamente vergonhosa. Como muitas das vezes explicava ou dava explicação a alguns colegas da universidade, e eles, inevitavelmente, apercebiam-se da minha situação precária. Então, essas pessoas se tornavam, às vezes, solidárias comigo. Ofereciam-me um frango, ofereciam-me, às vezes, um arroz. E é com aquilo que eu planeava a semana. Imaginemos, um frango para a semana toda. Basicamente, já conhecia o trabalho da Igreja Universal em Angola. No entanto, eu tinha um grande preconceito relativamente à igreja, mesmo sem conhecer o trabalho da igreja. Eu me lembro que cheguei a passar uma situação onde alguém, digamos um evangelista da igreja, chegou-me a oferecer-me um folheto da igreja,
onde convidavam as pessoas para certas reuniões, e eu cheguei a rasgar o convite da igreja diante da cara daquela pessoa. Eu não procurei antes investigar, sustentei basicamente as minhas decisões, as minhas convicções com base naquilo que eu via de certas pessoas. Inevitavelmente, preencheram o meu subconsciente e, consequentemente, foi com base na informação que vinha do meu subconsciente que desenvolvi aquele preconceito sobre a igreja. Ao fim de algum tempo, eu perdi a minha mãe e 2 meses depois, como consequência daquele vazio tremendo, comecei a ter graves problemas de insônia. E foi aqui em Portugal, derivado a um conjunto de problemas que foram decisivos na minha entrega completa. Foi a partir dali que eu estive apenas eu e Deus, não havia família, não havia nenhum suporte. Eu tive que primeiramente deixar os meus preconceitos, o meu orgulho essencialmente. Ou prevalecia o meu orgulho, ou prevalecia as minhas manias, ou então prevalecia a vontade de Deus. Foi assim que, de facto, eu me entreguei. Eu, diante de Deus, vi-me como uma criatura insignificante e que sem ela eu não sou absolutamente nada. Eu percebi que o mais importante era o Espírito Santo. Foi assim que surgiu uma Fogueira Santa, em 2013, e nessa Fogueira Santa eu estava particularmente decidido em resolver os meus problemas financeiros, mas surgiu dentro de mim uma voz muito suave. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Foi assim que eu dei ouvidos a essa voz e eu pensei, de facto, eu até posso resolver esse problema financeiro, posso resolver um outro problema ali, mas não é o mais importante. Então eu virei completamente o meu foco, quer dizer, naquela Fogueira Santa, eu priorizei o Espírito Santo. Eu disse, agora é tudo ou nada. Eu, quando coloquei o meu sacrifício no altar, eu saí dali completamente diferente. Foi uma força tremenda que veio dentro de mim e eu percebi, meu Deus, existe aqui alguma coisa diferente. Percebi que havia dentro de mim uma paz muito profunda, algo que eu nunca tinha sentido, nunca tinha percebido aquela diferença em mim. Basicamente, as minhas prioridades se inverteram. Eu tinha como principal prioridade a minha formação, mas depois de ter a confirmação do Espírito Santo, a minha maior prioridade foi servir a Deus, foi glorioso. Eu gostava de realçar, diante de tudo que conquistei e tenho conquistado, o mais importante é o Espírito Santo, porque ele tem sido a base, ele tem sido o sustento. Lá fora, sem o Espírito Santo, a pessoa até pode conquistar, mas inevitavelmente a pessoa é fraco num outro sentido. A minha vida financeira hoje está completamente estável. Eu sou consultor numa das maiores multinacionais de consultoria e inovação tecnológica. Todos os dias, ou basicamente todas as semanas, eu recebo convites para grandes empresas, sejam nacionais e internacionais, para participar em projetos. Eu tenho a minha própria empresa, que é a Rigobert Systems, que tenho desenvolvido várias soluções, seja para o mercado nacional português, essencialmente também para o mercado angolano. Tenho também investimentos na componente da moda, ou seja, tenho basicamente uma loja de vendas de roupas para alguém que estava literalmente na rua, que não tinha onde morar. Mas eu vivo num dos bairros mais conceituados, se não o mais recente, de lá da minha cidade. Tenho um excelente apartamento. Hoje não tenho a menor dificuldade em almoçar nos melhores restaurantes, visto-me com aquilo que quero. Essencialmente, tenho uma vida extremamente tranquila. Muito recentemente fui convidado para frequentar o doutoramento na mesma área, na mesma área de formação. São inúmeras ofertas à minha volta que hoje dou-me o luxo de dizer, não, eu quero trabalhar nessa empresa. Fui abençoado em diversas áreas, mas o recebimento do Espírito Santo fez de mim a própria bênção. Muitas vidas têm sido transformadas e você pode ter a sua vida também transformada. Se quiser saber como participar da Fogueira Santa de Israel, procure o Universal mais perto de si, tá bom? E você vai saber, ainda hoje você pode procurar uma Universal. A Fogueira Santa de Israel é para todos aqueles que querem uma mudança de vida. Ao longo dos programas da próxima semana, você vai ver outras grandes histórias, grandes depoimentos. Faltou hoje aqui o testemunho da Melita, que está aqui conosco. Hoje nós tivemos bastante testemunho, Melita, mas no próximo programa nós vamos falar da sua história, tá bom?
Amém. Mas, de qualquer forma, fica o agradecimento por você ter vindo aqui, falar de Jesus, falar do que Ele fez por você. Tá bom? Tá bom. Nós vamos contar a sua história outro dia. Mas ela também passou por muitos problemas espirituais e ela vai relatar um outro dia aqui para vocês. Vazio na alma, tristeza profunda, tentou suicídio 2 vezes. A história dela, da Melita, muito forte, ela vai contar aqui no outro programa. Bem, eu queria que você pegasse o seu copo com água para esse momento da oração. Nós vamos pedir a Deus por você. Domingo agora, procure uma Universal. Nós teremos o grande dia o fim dos problemas, o fim do sofrimento. No nosso templo maior, eu farei essa concentração de fé. A grande concentração pelas 9h30. E eu quero convidar todos vocês para estarem conosco às 9h30, nesse movimento de fé, de milagres, 9h30, na rua Dr. José Espírito Santo, 36 a 200 metros do metro de Chelas. Pastor Pedro vai agora fazer oração em favor de todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, em favor de todas as pessoas que estão a enfrentar um problema que tem feito ela pensar em pôr o fim na vida, em acabar com tudo. Porque a realidade é que se esses testemunhos que hoje nos contaram suas histórias não tivessem colocado fim aos problemas, possivelmente os problemas teriam colocado fim à vida deles. E que ao beber desta água, esta pessoa receba a tua força, que chegue ao fim da doença, da depressão, dessas desuniões e brigas dentro do lar, que o Senhor venha arrancar o mal que tem feito esta pessoa chorar, sofrer, que tem feito ela perder o gosto pela vida. E que neste momento, meu Deus, ela encontre forças no seu interior para lutar uma vez mais. Mas agora ela vai lutar com o Senhor e o resultado vai ser outro. É o que eu determino em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, beba desta água e receba a força de Deus para colocar fim a todo o sofrimento. Hoje, sexta-feira, é o dia de libertação na Igreja Universal do Reino de Deus. Procure o Universal mais perto de si. Hoje é o dia do combate às invejas, combate a toda praga, toda maldição. Hoje é o dia para arrancar todo o mal dos seus caminhos. Teremos hoje o tratamento do ponto de luz. Eu estarei pessoalmente meio-dia no nosso templo maior, meio-dia, para ajudar todos vocês. A partir de 10 da manhã, temos uma equipe de pastores que dão atendimento, das 10 até meio-dia, atendimento. Então, quem quiser atendimento, aconselhamento, consulta gratuita, você pode nos procurar. Já a partir de 10 da manhã, o atendimento no Templo Maior, meio-dia, essa reunião forte de libertação espiritual. Depois tem à tarde 3 horas e à noite no nosso Templo Maior, a corrente da 21ª hora, 9 da noite. Nos demais templos da Universal, à noite, a última reunião, às 20 horas. Portanto, não sofra mais. Tem jeito para a sua vida, tem solução. Hoje ainda você pode ficar livre de todos os males, tá bom? E no domingo nós estaremos juntos com todos vocês num grande dia, a concentração de fé e milagres. O último dia do primeiro semestre, o último dia desse mês de junho, teremos orações fortíssimas para que a segunda metade do ano que vai surgir seja de bênçãos e vitórias para todos vocês. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa.